Ora, viva, caríssimos alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor Jeremias Correia, professor de Geologia do 11º e 12º ano de escolaridade. Gostaria de deixar a seguinte mensagem. Neste momento, nós continuamos ainda a lutar contra a pandemia do Covid-19. Portanto, estando em casa ou fora de casa, esteja sempre atento e vigilante. Mantenha o distanciamento social, use máscara e, tendo sintomas, ligue para 811 12. Então, vamos ao sumário da aula de hoje. O sumário da aula de hoje é Introdução ao Estudo dos Dados Geofísicos. Vamos falar mais concretamente de sismologia, definição, origem e classificação dos sismos. Durante esta aula, pretende-se que o aluno, lá em casa, atinja os seguintes objetivos: definir sismo, sismologia, sismólogo, hipocentro, epicentro, entre outros conceitos que nós vamos ver durante esta aula. Explicar a origem do sismo a partir da teoria do ressalto elástico. Identificar os elementos característicos de um sismo tectónico e classificar os sismos com recurso a critérios como causas, profundidade do foco, distância epicentral e intensidade. Ora, então, vamos continuar. Dados geofísicos, nós vimos na primeira aula, não é? Quando vimos a geologia, os seus métodos, nós vimos que a geologia usa dois métodos: os métodos diretos e os métodos indiretos. E dentro dos métodos indiretos, nós falamos dos métodos geofísicos. Métodos geofísicos que são técnicas, não é? Onde se recorre a dados da física, cálculos matemáticos associado à geologia. Dentro desta técnica, nós podemos destacar a sismologia, a gravimetria, a densidade, a geotermia e o geomagnetismo. E para a aula de hoje, nós vamos falar de sismologia. Única e exclusivamente de sismologia, mas dentro da sismologia nós vamos mesmo focar nos sismos. Não é? Ora, eu trouxe aqui uma frase muito antiga, não é? Frase esta dita em 1835 pelo famoso Charles Darwin, não é? Dizendo que é cruel e humilhante verificar que construções que tantos anos e esforços custaram ao homem se destruam num minuto. Pode ser ainda um tempo muito mais curto, não é? Aqui o autor quer nos chamar a atenção para a duração de um sismo, mas também para as consequências da ocorrência de um sismo, que eventualmente todos vocês já conhecem ou já sabem, porque é um conteúdo também que nós trabalhamos no 9º ano de escolaridade. Ora, sismos. O que são sismos? Como se originam os sismos? Será que a noção que nós temos de sismo hoje é a mesma noção que os nossos antepassados tinham de sismo? Ora, os sismos são vibrações
bruscas da superfície terrestre, resultantes da rápida libertação de energia acumulada em zonas instáveis do interior da Terra. Quando nós perguntamos aos alunos o que são sismos, geralmente é a resposta. São tremores de terra. E fica patente, de certa forma, nesta definição. E o professor fez também uma pergunta, ao abrir praticamente a aula, dizendo: será que a noção que nós temos hoje de sismo é a mesma noção que os nossos antepassados tinham dos sismos? Então vamos ver a perspectiva histórica sobre a origem dos sismos. Como nós vimos no 9º ano, existem zonas na superfície da Terra que têm sismicidade muito mais elevada do que outras zonas da Terra. E uma dessas zonas é a zona onde se fica a placa americana. Depois temos também os chineses, que são muito afetados pelos sismos, e temos também os japoneses. Cada um tinha uma perspectiva, tentaram ao longo da sua história explicar como se originam os sismos, e eu simplesmente vou falar um bocadinho da perspectiva dos japoneses, não é? Que diziam que as suas ilhas, na sua base, tinham um peixe, um grande peixe, que estava enterrado no lodo, e que este peixe era guardado, não é? Ou era controlado por um deus chamado Kashima. Quando esse deus perdia o controle, o peixe agitava, e com esta agitação, obviamente que haviam tremores de terra. Bom, se nós formos analisar esta perspectiva histórica, que é uma perspectiva que, de certa forma, traz-nos um conhecimento empírico, ou do senso comum, não é? Porque nós hoje temos uma outra noção do sismo, nós podemos dizer que estes japoneses, de certa forma, estavam, com esta explicação, procuraram ou deram bases também para o nascimento de uma nova ciência, que neste caso é a sismologia. A sismologia, que é o ramo da geofísica que estuda os fenómenos relacionados com a ocorrência do sismo ou de sismos. E, nascendo esta ciência, que o professor disse que tem por base as perspectivas históricas que nós acabamos de ver, também nasce, obviamente, o cientista ou o especialista, que neste caso damos o nome de sismólogo. Sismólogo, que é um especialista que estuda os sismos. Bem, as perspectivas históricas, não é? Como o professor disse, são conhecimentos empíricos. Hoje existe uma explicação mais científica para a origem dos sismos. Então, vamos ver como se originam os sismos. Para já, nós vamos ver durante esta aula que existem diferentes tipos de sismo, e se existem diferentes tipos de sismo, significa que não existe também uma origem comum para todos os sismos. Mas, no entanto, aquele sismo que provoca maior catástrofe, que são os sismos tectónicos, nós vamos debruçar sobre esse sismo e ver como se explica a origem desse sismo. O sismo tectónico é explicado através da teoria do ressalto elástico, teoria esta que foi proposta por Ayride em 1911, um sismólogo norte-americano que fez um conjunto de estudos na costa leste dos Estados Unidos da América, mais concretamente na famosa falha de Santo André, ou Santos Andreas, não é?
e propôs esta teoria, que é a teoria do ressalto elástico. Teoria esta que, repito, explica a origem dos sismos tectónicos. Como esta teoria explica a origem dos sismos? Não é? Esta teoria postula que no interior da Terra as rochas estão sob uma elevada tensão. Tensão essa que pode ser de três tipos. Pode ser tensão convergente, pode ser tensão divergente ou simplesmente tensão cesariante. O que é que isto quer dizer? Convergente significa que as forças vão para o mesmo ponto, não é? Há compressão nas rochas. Distensiva, forças distensivas ou divergentes, significa que vão para lados opostos. E cesariante significa que há apenas deslizamento de uma massa rochosa em relação a outra massa rochosa. Agora, repito, como a teoria do ressalto elástico explica a origem do sismo tectónico? Primeiro, postula que as rochas estão sob uma elevada tensão. E, estando sob elevada tensão, essas camadas rochosas vão acumulando energia paulatinamente. Não é? Então, há uma certa altura em que a tensão acumulada vai ultrapassar o limite da elasticidade da rocha. E ultrapassando o limite da elasticidade ou resistência da rocha, as camadas rochosas acabam por romper. E desse rompimento há libertação de uma grande quantidade de energia, e esta libertação de energia é acompanhada também de deslocamento dos blocos resultantes da fratura nas massas rochosas. Então, é deste modo que a teoria do ressalto elástico explica a origem dos sismos tectónicos, mas a figura, esta imagem demonstra de uma forma mais clara, se calhar, aquilo que o professor estava a explicar, não é? Porque explica isto através da imagem. Mais uma vez, vocês podem ver que existe uma tensão, a tensão vai acumulando na rocha e desta tensão que vai se acumulando, as rochas vão sofrendo deformações, mas chega a um certo momento em que o limite da elasticidade da rocha é superado, então há libertação de energia, tanto sob forma de ondas sísmicas como em forma de calor. Ora, então podemos destacar, dentro da teoria do ressalto elástico, nós podemos destacar três momentos. Nós temos o primeiro momento, em que se deve existir algum tipo de movimento diferencial sobre as massas rochosas, de modo a que a tensão se possa acumular. No segundo momento, a tensão acumulada deve ultrapassar o limite de elasticidade da massa rochosa. E no terceiro momento, o material tem de ceder por fratura, originando uma falha ativa. E o que é uma falha ativa? Uma falha ativa é uma estrutura geológica que resulta da fratura de rochas com formação de blocos que se deslocam uns em relação aos outros. Ora, quando ocorre um sismo, nós podemos também destacar alguns elementos característicos ou elementos que caracterizam, de certa forma, um sismo. E quais são esses elementos? Nós podemos destacar o hipocentro, não é? Que é a zona que está no interior da Terra, onde se dá a libertação das ondas sísmicas, não é? Mas também pode ser chamado de foco, a zona no interior da Terra onde o sismo tem origem. E na sua vertical, a superfície, nós temos
o epicentro, que é a zona à superfície, situado na vertical, bem, ao hipocentro, a zona que geralmente o sismo é sentido com maior intensidade. Ainda podemos destacar as ondas sísmicas, obviamente que quando ocorre a libertação de energia, o professor disse que essas energias, a energia é libertada tanto em forma de ondas como em forma de calor. Ondas sísmicas são superfícies concêntricas que transmitem energia libertada no hipocentro. Também podemos destacar ainda a frente da onda, a superfície em que todos os pontos se encontram no mesmo estado de vibração. Para além disso, não é? O sismo traz sempre consequências, não é? E nesta imagem pode-se verificar claramente uma das consequências do sismo é a destruição de obras humanas, não é? Mas existem eventualmente outras consequências, não é? Bem, então agora vamos para a classificação dos sismos. Ora, todos os sismos não são iguais. Como não são iguais, então, portanto, convém nós classificarmos os sismos. E para classificarmos, nós precisamos de definir critérios, tá bom? Então, vamos à classificação. E o primeiro critério que nós vamos utilizar é a classificação quanto à causa. Quanto à causa, nós podemos classificar os sismos de sismos naturais e de sismos artificiais. Sismos naturais, obviamente, ocorrem naturalmente sem intervenção humana e os sismos artificiais ocorrem com a intervenção do homem. Dentro dos sismos naturais, podemos destacar os sismos tectónicos, os sismos vulcânicos e os sismos de colapsos. Sismos artificiais, destaca-se explosões nucleares, explosões em minas, passagem de veículos pesados, com certeza, que já estiveram num sítio onde se está a passar um veículo pesado e sentiram vibrações no terreno. Implosão de edifícios e ainda enchimento de barragens. Nós podemos ver, então, nessas imagens, alguns dos sismos que nós acabamos de ver. Os sismos naturais, aqui nós temos os sismos tectónicos que resultam de movimentos das placas tectónicas, temos sismos de colapso que ocorrem principalmente nas grutas quando caem fragmentos do teto da caverna, e temos sismos vulcânicos também que resultam da movimentação do magma no interior da Terra, e ainda temos um deslizamento de terra que configura como um sismo também de colapso neste caso. Depois ainda temos os sismos artificiais, como o professor disse, que são sismos que ocorrem com a intervenção do homem, passagem de veículos pesados. Nós temos, por exemplo, também perfurações que se fazem no interior da Terra, temos também as explosões que ocorrem nas minas, explosões nucleares, etc. etc. Um outro critério que se usa para a classificação dos sismos, não é quanto à profundidade do foco ou hipocentro. Foco ou hipocentro, que é a zona no interior da Terra onde o sismo tem a sua origem. Quanto a este critério, os sismos são classificados de sismos superficiais se o hipocentro estiver situado entre 0 e 70 km de profundidade, sismos intermédios, uma profundidade entre 70 e 300 km, e sismos profundos se a profundidade for entre 300 km a 700 km. Ainda, um outro critério é a distância do epicentro, a distância entre o epicentro e uma estação sismológica. Ora, quanto a este critério, os sismos podem ser classificados de sismos locais se a distância do epicentro for menor que 150 km em relação à estação sismológica, se estiver a menos de que 1000 km, sismos próximos, e se estiver maior do que 1000 km, sismos
distantes. Destaca-se também ainda um outro critério, que é quanto à intensidade do sismo. Não é? Quanto à intensidade, nós podemos classificar os sismos de macrosismos, que são sismos de grande intensidade, e microsismos, se são sismos que muitas vezes são imperceptíveis, nós não conseguimos perceber, mas que as ondas são registadas nos sismógrafos. Dentro de macrosismos, nós podemos aqui diferenciar, não é? Dois aspectos. Existem os macrosismos que nós damos o nome de terremoto, quando o hipocentro está localizado nas zonas continentais, e pode ocorrer também que, em vez de terremoto, nós temos maremoto, que também é conhecido por tsunami ou raios de maré, quando o epicentro do sismo estiver localizado nos oceanos. Ainda também, nos macrosismos, é possível nós diferenciarmos ou mesmo detectar três momentos. Não é? Temos um primeiro momento em que normalmente se ouve um ruído no interior da Terra, que é uma espécie de alerta, que nós damos o nome de abalos premonitórios. Depois vem uma outra fase, que é a fase que é o sismo propriamente dito, não é? A parte em que a energia é libertada em maior quantidade e que provoca maiores destruições. E, por último, nós temos as réplicas, que são pequenos abalos, não é? Que vão resultar do reajuste que se vai verificando no interior da Terra. Ora, nós vamos agora passar para o exercício desta aula, não é? O professor trouxe aqui um exercício de ordenação, não é? Ordene as frases seguintes de modo a obteres a sequência correta das condições para ocorrência de um sismo com base na teoria do ressalto elástico. Vocês têm a opção A, libertação de energia e deslocamento das massas originando falha ativa. A opção B, ou a linha B, tensão e acumulação de energia nas massas rochosas devido ao movimento diferencial. E a linha C, a massa rochosa atinge o seu limite de elasticidade ou resistência. Um segundo exercício consiste em relacionar, não é? Relaciona os efeitos de um sismo com a distância do epicentro. Portanto, vocês têm um tempinho, como sempre eu confio em vocês, vocês têm esse tempinho para responder a essas duas perguntas. Vamos! Bem, terminando o tempo, sei que já terminaram e com sucesso essas duas perguntas, então vamos à correção. Ora, no primeiro exercício, é para ordenar, vamos ordenar com primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Qual dessas três linhas vem em primeiro lugar? Ora, o primeiro fica a linha B, tensão
e acumulação de energia nas massas rochosas devido ao movimento diferencial. Muito bem, parabéns, vocês estão de parabéns. O segundo, certo, vem a linha C. A massa rochosa atinge o seu limite de elasticidade ou resistência. E o terceiro, é óbvio, né? Então vem a linha A. Libertação de energia e deslocamento das massas, originando falha ativa. Então vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta relaciona os efeitos de um sismo com a distância do epicentro. Ora, nós vimos que o epicentro é geralmente a zona onde o sismo é sentido com maior intensidade. Agora vamos então ver como é que, à medida que nós vamos afastando do epicentro, o que é que vai acontecer, certo? Ok? É isso mesmo, meninos. Geralmente, quanto mais próximo do epicentro, maiores são os efeitos de um sismo, e quanto mais afastados, menores são os efeitos, obviamente. Parabéns, eu estou muito orgulhoso de vocês. Então vamos ao TPC, meninos. O TPC é uma pergunta só, não é? Vocês vão pedir ajuda dos vossos professores. Também tenho dito que vocês devem sempre envolver os vossos pais no vosso processo de ensino-aprendizagem, mas também podem consultar internet e manuais também. A pergunta é: pesquise e explique como se originam os tsunamis. Tsunamis também, o professor disse, que pode ser chamado de maremoto ou raios de marés. Ok, meninos, já estamos a aproximar do final da nossa aula. Vamos então ao síntese ou resumo desta aula. Durante esta aula, nós vimos o conceito de sismo, o conceito também de sismologia e do sismólogo. Vimos algumas perspectivas históricas sobre a origem dos sismos, perspectivas essas que o professor disse que estão na base também do surgimento da ciência sismologia. Falamos também da origem dos sismos tectónicos a partir da teoria do ressalto elástico, e fizemos também ainda a referência e definição dos principais elementos característicos de um sismo, e, por último, vimos a classificação dos sismos. Então foi assim mais uma aula de geologia no programa Aprender e Estudar em Casa. Agradeço pela vossa atenção e fiquem bem até a próxima aula. Tchau.